quero que meus filhos na fé tenham também. A mesma sabedoria que eu tenho recebido de Deus, eu quero que os meus liderados recebam também. Aleluia. Eu não quero estar acima de vocês, porque até o mesmo apóstolo Paulo ele fala que nós tenhamos ao nosso próximo como se fosse superior a nós. E Paulo vai mostrar: eu quero que vocês estejam no mesmo nível de espiritualidade que eu. Eu quero que vocês estejam no mesmo nível de conhecimento que eu. Então Paulo está falando justamente sobre isso. Eu quero que da mesma maneira que Deus me revelou os seus mistérios. Ele vai usar muito a palavra mistério, irmão. Sabe o que é mistério? Mistério é segredo. Não precisa falar palavras difíceis, não. Mistério é segredo. E o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluia. Aleluia. Acho que você não entendeu bem. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Oh Deus, aleluia. Mistério é mistério até ser revelado. Depois que é revelado, deixa de ser mistério, passa a ser conhecimento. Você passa a perceber, você passa a entender. Mistério, sabe o que é? É quando você fala: Senhor, tu está falando, mas eu não estou entendendo isso, mas eu estou te revelando. Então passa a entender esse mistério que tu não está entendendo. É justamente isso que Paulo está dizendo. Se o povo está tendo alguma dificuldade de entender o Senhor falar, eu quero que o Senhor venha aguçar o entendimento deles, para que tenham essa percepção aguçada das coisas espirituais. Paulo está dizendo: Senhor, abre os céus para os crentes de Éfeso e revela os teus mistérios dos altos céus para essa igreja abençoada por ti. Deus, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que a gente quer, irmão, é ver o resultado da nossa oração. Meu Deus, esse aqui desceu agora. Se tem uma coisa que a gente quer é ver o resultado da nossa oração. Aleluia, São Deus. Paulo já tinha sido revelado pelo Espírito. Deus, Eu não vou aleluia. voltar mais aqui. Vocês não vão mais ver o meu rosto. Então, com outras palavras, deixa eu entender. Eu não vou ver o resultado da minha oração. Irmãos, vai ter orações que você vai fazer. Deus vai responder. Vai produzir resultado. Mas você não vai ver. Mas isso não é motivo para você deixar de, por essa causa, se colocar de joelho perante o Pai Celestial. Porque quem tem que ver, vai ver. Se não é para você ver, não veja. Até porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé é o fim e fundamento das coisas que se não vê e a certeza daquilo que espera. Se você não vê, continue de joelho nesse propósito, que pela fé o Senhor vai fazer e vai alcançar aqueles que você menos espera. Aleluia. Meu Deus. A oração de Paulo é intensa a ponto de dizer que pretende que os crentes de Éfeso sejam cheios, corroborados, confirmados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Que Deus venha encher o coração dele, que Cristo habite no coração dele, para que conheça a maturidade do Evangelho, a grandeza do Evangelho. E é uma expressão tão simples de ser falada, mas é o nosso maior desafio, irmão. Glória a Deus, aleluia. É o amor. Quando você chegar no nível do amor, você pode falar: eu já alcancei a maturidade cristã. Isso é sério. Quando chegarmos ao nível do amor, porque Paulo vai dizer aqui, ó, para que seja conhecido a espessura, deixa eu ler para não, a compreensão para que seja, para poder ser perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Irmão, o apóstolo Paulo ele vai
vai usar algumas dimensões, porque não há palavra. Porque o amor de Deus, ele é indescritível, não tem como escrever. Ele é imensurável, não tem como medir. Aleluia. O próprio Jesus Cristo, quando vai falar com Nicodemos lá em João 3,16, ele vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem palavras para definir. Então, o que Paulo está querendo revelar para os crentes de Éfeso através dessa oração intensa? Eu quero que meu Pai revele para vocês uma intensidade onde a nossa capacidade humana não é capaz de compreender. Por isso que eu falei aqui do servo de Deus, não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas nós temos que estar um passo à frente. E com Cristo Jesus, isso é possível, porque o Deus a qual nós servimos, para Ele nada é impossível. A ciência vem dizendo há muitos anos que o ser humano ele só consegue usar 10% do seu cérebro. Só que a ciência, quando faz pesquisa, faz uma pesquisa com o ser humano normal. E nós não somos normal. A gente tem um A a mais. A gente é anormal. Então o servo de Deus sempre vai ter uma pitada a mais. Sempre vai ter um mistério a mais. Bendito seja Deus. Sempre vai estar um passo à frente. Irmãos. Isso veio desde lá da descendência lá do primeiro homem, do pai da nação de Israel. Abraão. Vou botar um A a mais. Abraão. Tu vai ter algo a mais. Não é para ser melhor, não. É porque o que é chamado para ser diferente, ele vai ter um algo a mais. Não é porque a gente é melhor, é porque a gente tem que ser diferente e fazer a diferença. Tendo as mesmas coisas, os mesmos recursos que os outros têm, a gente vai acabar sendo igual. Então a gente tem que ter alguns recursos a mais. Então Paulo está orando, Senhor, derrama sobre a igreja alguns recursos a mais, aonde a capacidade humana não é capaz de obter. Mas aquele que serve ao Senhor, e um homem que ora a Deus, que recebeu de Deus, está falando, do mesmo jeito que eu recebi do Senhor, eu quero que o Senhor dê para eles também. Aleluia. Glória a Deus. Então essa oração de Paulo, irmão, ela tem uma intensidade e ela tem um alvo, ela tem um foco. Eu quero que os meus irmãos de Efésio cresçam. Eu quero que os meus irmãos de Éfeso amadureçam. Eu quero que os meus irmãos de Éfeso tenham um conhecimento pleno do Senhor. Irmão, eu vou falar isso aqui porque... Agora vamos pular para a oração. Me ponho de joelho, é oração. Vou falar de oração. Nós falamos muito. O Senhor me mostrou isso na Bíblia, irmão. O Senhor me mostrou isso, tá? Se eu ver na internet, não tem problema de falar que não. Eu vi na internet. Não tem problema nenhum falar, mas isso o Senhor não viu na internet. O quanto nós falamos da sábia petição de Salomão. Aleluia, Pai. Presta atenção que aqui Paulo, ele é o líder, ele é o pastor presidente que está preso. Mas ele está enviando carta e orando para edificar o povo que está livre. Entenda bem isso. O líder, pastor presidente, estando preso, dizendo, meus irmãos, não fiquem preocupados não, porque essa prisão é para a glória de Deus, para a edificação de vocês. Tá? Não fiquem preocupados não. Tudo coopera com o bem, eu estou entendendo o mistério. Vocês precisam entender também, não se entristeça, papai sabe de tudo. Eu estou nas mãos dele, é ele que está me conduzindo, tá? Eu não tenho nem um real no bolso. Como é que eu estou fazendo viagem missionária? Ele me bota preso no navio e me leva para outro lugar. Deus tem os seus meios de trabalhar, gente que às vezes não entende, irmão. Aí Salomão vai receber de Deus aquela proposta. Pede o que quiser que eu te darei. Salomão, dá meu coração entendido para cuidar desse teu povo. Presta atenção nisso. Para cuidar desse teu povo. Dá-me para cuidar desse teu povo. Dá-me para cuidar desse teu povo. Eu acho que alguém já pegou aqui. Dá-me para cuidar do teu povo. Ele pede para ele. Ele pediu para ele, irmãos. Aleluia. Ele não fez igual o apóstolo Paulo, que aquilo que eu recebi do Senhor, eu também quero que o povo tenha. Salomão não está pedindo para ele. Dá-me para cuidar desse teu povo. Aí Deus, boa, porque não pediste a morte dos teus inimigos nem riqueza, eu também vou te dar riqueza. Só que a gente vai ver depois o final de Salomão. E quando o filho dele vai assumir Roboão, o reino vai se dividir com Jeroboão. A quantidade
ambição, quer que ele seja inteligente e o povo seja burro. Aí eu vejo o único salmo que Moisés escreveu no Salmo 90, o verso 12. Sabe qual é a oração de Moisés? Sabe qual é a causa que Moisés se põe de joelho diante de Deus Pai? Salmo 90, verso 12, Moisés fala assim: eu estava no deserto, tá, irmão? Assim como Salomão estava iniciando o reinado, Moisés estava iniciando a sua liderança no deserto, tá? A mesma coisa, o mesmo povo que Salomão ia cuidar lá, Moisés estava cuidando, era o povo de Israel. Povo difícil, povo rebelde. Olha a diferença da oração de Salomão e a petição para a oração de Moisés no Salmo 90, verso 12. Enquanto Salomão fala: dá-me um coração sábio para cuidar do teu povo. Olha Moisés orando no Salmo 90, verso 12. Senhor, eu sei que esse deserto tem um tempo determinado. Os dias estão contados. Então, Senhor, Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Aleluia. Você entendeu isso? Você entendeu que na oração de Moisés, ele pediu a Deus, não só para ele sabedoria, ele pediu para o povo: Senhor, eu e este povo estamos nesse deserto por um tempo determinado. Nós sabemos, ele não sabia ainda, 40 anos. Os dias iriam passar. E se eles ficassem ansiosos contando os dias e pensando em outras coisas, iriam ficar do mesmo jeito no deserto. Então Moisés, por esta causa, ele se põe de joelho e começa a orar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, plural, de tal maneira que alcancemos, plural, um coração sábio. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo pediu para ele, recebeu e pediu para o povo, agora Moisés também está fazendo da mesma maneira. E se eu perguntar para você nessa tarde, você tem colocado de joelho perante alguma causa? Vou perguntar: tem alguém que está orando por uma causa? Tem alguém que está orando por algum propósito? Tem alguém que está orando por alguma coisa? Eu creio que todos nós aqui, irmãos, estamos orando por alguma coisa, que a gente ora, consegue, daqui a pouco começa a orar de novo. Ou seja, causa para orar a gente sempre vai ter. Primeira coisa, eu preciso, é uma causa, eu vou me ajoelhar e vou orar. Eu recebo, é uma outra causa, eu me ajoelho e vou agradecer. Porque tem gente que só pensa na causa de pedir e receber, mas na hora que recebe, não esquece que agradecer também é uma causa a qual nós temos que nos colocar de joelho. Então, quando você receber aquilo que já está quase chegando daquela causa a qual você está de joelho, não esqueça: eu tenho uma nova causa para orar, e essa causa é agradecer ao Deus que ouviu e recebeu a minha oração e que respondeu me concedendo a minha petição. Depende muito da motivação também, irmão, tá? Porque olha só, antes das palavras saírem da nossa boca, Ele conhece, quando está aqui no coração. Aí Penina gerava filhos, né? E dava filhos para Eucana. E começou a zombar de Ana. A gente sempre olha para o lado ruim, mas Deus permite às vezes zombadores para te motivar a se colocar de joelho por alguma causa. Deus permite algumas pessoas até debocharem de você, dizendo: eu tenho, você não tem, para te motivar a orar ao Deus que tudo pode. Aleluia, Deus! Aí a gente só olha para o lado ruim, né? Deus sabe como trabalhar e a gente que às vezes não entende. Então essa oração de Paulo para os crentes de Éfeso faz eles entenderem com simplicidade qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. A gente às vezes não entende, irmãos. Irmão, se alguém concorda com essa frase, eu não concordo.
que Deus complica, descomplica e depois explica. Irmão, Deus é esclarecido. Deus não é Deus de confusão. Complicado somos nós. É o nosso raciocínio pequeno, irmãos. Deus sabe o que está fazendo. A gente que não sabe o que Deus está fazendo, porque Ele não vai contar tudo, Ele não vai revelar tudo, Ele não vai dizer tudo. Ele vai se revelando aos poucos. Aí Ana começa a orar. E qual é a oração de Ana? Ana se coloca de joelho. Ana podia chegar até o sacerdote, que é essa função do sacerdote, interceder pelo povo. Ela podia ir até o sacerdote. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão vindo buscar só esperando os sacerdotes e as sacerdotisas orar por vocês, não, tá? Às vezes é para você mesmo orar, Ana. É para você mesmo se colocar de joelho. É para você mesmo chorar aos pés do Senhor. Porque o tema dessa campanha é: por esta causa eu me ponho de joelho. Não é vão se colocar de joelho a meu favor, não. É eu me pondo de joelho. Por esta causa eu me ponho de joelho. E eu te garanto que você não está pior do que o apóstolo Paulo estava quando ele está falando, escrevendo essa carta e fazendo essa oração. Ele estava preso. E você tem toda a liberdade para se colocar de joelho e por alguma causa buscar o teu milagre ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Ana começa a pedir um filho, pedindo sabe para quê? Para dar um filho para Eucana. Me dá um filho. Essa era a oração de Ana. Ela queria dar um filho para Eucana. Por quê? Porque Penina dava filho para Eucana. Aí agora Ana se coloca de joelho com a intenção de também dar um filho para Eucana. Só que, entenda bem uma coisa: o mistério de Penina não é o mistério de Ana. Deus escolheu Penina para dar filho para Eucana. Mas Ana, Deus escolheu para um outro propósito. Eu quero dizer para você nessa tarde que o milagre não é teu. O milagre é de Deus e Ele te faz participante do milagre para que outros também sejam alcançados. Então Ana queria um filho para dar para Eucana, enquanto Deus queria um profeta, um sacerdote e um juiz para dar para a nação de Israel. Olha a diferença. É a gente que não entende por que ela não recebeu antes, porque ela só estava olhando para si. Aí Tiago vai falar isso. Se colocou de joelho por essa causa, pediu e não recebeu, porque tu pediu mal, tu pediu pelo teu próprio deleite. Às vezes não consegue justamente porque Deus conhece, além das palavras citadas, a motivação do coração, irmãos. A intenção do coração. Deus conhece, irmãos. Eu vou correr aqui para finalizar. Não vai dar nem para falar sobre isso. Eu vou contar aqui da minha primeira vez na minha vida em que eu me coloquei de joelho por uma causa. Eu tinha 6 para 7 meses de caminhada. 6 para 7 meses de caminhada. O tempo é curto. Deus fez algumas coisas na minha vida nesse período. Com 6 meses eu fui liderar uma casa de recuperação lá em Araruama. Só que tinha acontecido uma enchente na casa, então não estava abrigando internos ainda. E antes de ser enviado para lá, eu estava trabalhando na obra, na igreja, obra física, carregar tijolo, virar massa. Estava trabalhando na obra da igreja. Então quando o pastor me mandou para lá, eu sabendo que a casa iria entrar em reconstrução, eu fui achando que era para trabalhar na obra física somente. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi a necessidade da obra. E eu já tinha um desejo no meu coração de, se um dia Deus me desse condições, de liderar uma casa de recuperação, poder ajudar pessoas. Existem muitas pessoas, irmão, que nem gostam de falar disso. Claro que nem sempre é necessário estar falando sobre isso, mas eu não tenho vergonha, porque se tem uma frase que você ouve muito falar, eu não sou de acordo, é
que você tem que lembrar da onde Deus te tirou. Aí tanto se lembra da onde Deus te tirou e esquece onde Deus te colocou. Por que eu estou falando isso? Porque do Egito eu fui tirado. Assim como o povo de Israel do Egito foi tirado. Escravidão. Lembrar de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou? Da escravidão. E depois Deus me colocou no, como o povo de Israel, no deserto. Da escravidão, do Egito, para preparação, deserto. Então o deserto é lugar de preparação, é lugar de experiência com Deus. E falando sobre isso, eu fui para um deserto, porque a casa era no meio do mato, irmão. É uma casa aqui, outra casa lá no Guanabara, cheio de mato, literalmente deserto. E quando eu fui para lá para tomar conta dessa casa, antes disso, um colega que estava trabalhando conosco lá na obra da igreja, ele era pedreiro, e era ele que estava fazendo a obra da igreja. Ele teve uma recaída, com vergonha ele foi embora da igreja e sumiu, não tive mais contato dele. E ao chegar lá nessa obra, nessa casa, eu comecei a ver aquela necessidade da obra, assim como Neemias. Neemias se colocou de joelho por uma causa, tá? Ele soube da situação do povo em Jerusalém, se colocou de joelhos, orou, jejuou por uma causa, e Deus deu graça a ele diante do rei. O rei falou: Neemias, toma uma carta, está autorizado, pode ir reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias vai, com 52 dias ele reconstrói e volta para o seu trabalho no palácio do rei Artaxerxes. Irmãos, eu comecei a me colocar de joelho por duas causas, não foi só por essa. Não foi só por essa, foi por duas causas. Qual eram as duas causas a qual eu comecei a me colocar de joelho? Gente, eu era novíssimo convertido, eu só tinha 6 meses. 6 meses, tá? Às vezes você está olhando, mas eu sou novo convertido, eu estou só visitando, é a pastora que tem que orar. Não, se você orar com fé, você vai receber o seu milagre. O Senhor vai responder a tua causa. Porque assim como Jesus ensinou, que foi pregado lá pelo diácono Rodrigo, o juiz Inico, pela insistência da viúva, ele ouviu a oração dela, respondeu a causa. Se o juiz Inico ouve a oração, imagina o justo juiz, que é Deus. Aí deixa eu fechar a Bíblia, senão... Um belo dia estou eu orando num lugar chamado Manaim, que é uma espécie de vale, um ambiente de oração, atrás dessa casa de recuperação. Então eu comecei a criar aquele desejo de ver a obra crescer e Deus enviar almas para lá. Aí eu começo a orar por duas causas. Qual eram as duas causas? Porque na casa só tinha 3 pessoas e nenhum pedreiro. 3 pessoas e nenhum pedreiro. Então eu começo a orar assim: Senhor, olha a causa que eu estou orando. Senhor, envia um pedreiro para a tua obra. Lembra de Ana? Me dá um filho. Eu não pedi me dar, eu falei: é para a tua obra. Senhor, envia um pedreiro para a tua obra. Aí eu pedi para mim um pouquinho também. Se for possível, aquele irmão Alex, que era o pedreiro, envia ele. Então eu estava de joelho por 2 causas diante do Pai. Uma causa era: envia um pedreiro para o crescimento da tua obra, obviamente para enviar mais almas e abrigar nesse lugar, que era uma casa de recuperação. E pediu: se for possível, Senhor, não somente manda um pedreiro, mas manda aquele irmão que estava trabalhando conosco lá na obra. E me mantive, porque há um tempo, irmão, me mantive ali, tal. Belo dia estou eu lá orando com outro irmão, 6 horas, oração das 6 horas, na viração do dia, a hora que papai visitava Adão e Eva lá no Éden, bem na viração do dia. Quando acabamos de orar, o carro do pastor entrou lá no quintal. A gente estava dentro do mato, então não dá para ver, mas como estava escurecendo, a gente vê a claridade do farol. Aleluia a Deus! Quando eu acabei de levantar da oração, vi o farol, o pastor chegando lá, eu sabia que era ele. O irmão que estava orando comigo
Ele com os olhos desse tamanho, eu também. Irmão Marcos, eu tive bem uma visão. Aí fala, mano. Eu via um túnel e uma luz lá no fim do túnel. Eu, 6 meses, sem tanto... Não conhecia muito essas coisas, mas tinha fé. Eu estava orando por 2 causas. Estava de joelho por 2 causas. Aí saindo do mato, então pegando aquela trilha, quando chega, o carro do pastor está bem embicado de frente. Eu fui lá, cumprimentei o pastor, a paz do Senhor, pastor. Aí o pastor fez assim para mim, eu dei a volta, fui na outra porta. Quando eu abri a porta, tinha um rapaz sentado do lado do pastor. Esse rapaz era justamente o Alex, o pedreiro que tinha dado uma recaída que o pastor estava trazendo ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele saiu do carro, me abraçou e estava com o livro na mão, para confirmar que é Deus. Ele jogou o livro na minha mão. Quando eu peguei o livro, que eu olhei a capa do livro, um túnel e uma luz lá no final do túnel, Deus confirmando a visão. Então continue de joelho por essa causa, não somente até Deus te ouvir, mas até Deus te responder. A pastora falou uma coisa aqui muito interessante.